Glória a Deus. Digam aleluia. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo à Galácia do Sul, capítulo de número 4. Fica bem depois de 2 Coríntios. Bem próximo aí. Não se desespera, não fique nervosos, existe, está aí bem na tua Bíblia. Eu tive essa mesma dificuldade aí. Será que tem? Será que não tem? E gente desfolhando ainda. Temos tempo para ir, amém? A lá 1ª, 2 Coríntios, Novo Testamento, você vai achar. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, que acharam, digam amém. Amém. Digam graças a Deus. Digam graças a Deus. Versículo 1 diz, do capítulo 4, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e em nada difere do escravo, posto que ele é o Senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores ao tempo predeterminado pelo Pai. Eu vou repetir mais uma vez este versículo 1 e o versículo 2, para que fique guardado no teu coração. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele o Senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado do Pai. Pega na mãozinha desse irmão que está do teu lado. Eu não vou orar, já me sinto abençoado pela oração da irmã. Aperta a mãozinha dele devagarzinho e diga para ele: calma, é no tempo de Deus, é no tempo do Pai que as portas vão se abrir. Enquanto é isto, diga, enquanto é isto, Ele vai providenciar o seu crescimento, porque você está debaixo de, você está debaixo de, você está debaixo de, você está debaixo de. Senta dando glória em nome de Deus. Escute isso. Deixa eu tentar te envolver um pouco nessa história, que eu sei que muitos também não entenderam nada em que ler, mas você vai entender. Nós estamos diante de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos, escute, que todo mestre, todo doutor e líder tem por certo um amanuense. O que será um amanuense? É uma espécie de um escriba. Nós temos por certo que todo líder, ele tem que ter um amanuense ou um escriba para relatar, para catalogar aquilo em que ele está esboçando. Jeremias teve um amanuense por nome de Baruque. Segundo os historiadores, a história conta-nos que Baruque, ele passou os melhores momentos de crise e crescimento ao mesmo tempo,
por catalogar as lamentações do profeta Jeremias. O nosso mestre chamado Jesus, ele teve também um amanuense, um escriba. Talvez você não tenha noção, porque o apóstolo João, ele era aquele que reclinava a cabeça no peito do mestre, porque João era um amanuense, porque João era um escriba de Jesus. Por isso João, ele sentiu mais, ele teve mais próximo, porque João, ele teve que relatar não só a história do mestre, mas a agonia do Calvário. Apóstolo Paulo não é diferente. Apóstolo Paulo teve consigo também um amanuense, um escriba, para poder relatar a sua agonia. Quando nós lemos as cartas de Paulo no ano 68 depois de Cristo, quando Paulo escreve as suas cartas a Timóteo, em especial a segunda carta, nós estamos diante de um epitáfio, como você quiser falar, que quer dizer as últimas palavras do apóstolo Paulo. Só que agora é Paulo que escreve. Paulo está em uma prisão sobre o domínio do governador Nero. A história vai nos contar que agora a prisão de Paulo não é uma prisão semiaberta. Ele está em uma prisão tertuliana, sobre toda a guarda pretoriana. A história diz que a última carta, Paulo vai expressar e vai falar sentimento que jamais você iria imaginar em um homem que estudou em uma escola gamaliana, estava sobre os pés de Gamaliel. Mas Paulo, em últimas cartas dele, ele vai falar nas suas últimas palavras o que ele está enfrentando naquela prisão. A segunda carta de Paulo, Paulo vai expressar solidão, Paulo vai expressar sofrimento, Paulo vai expressar abandono, Paulo vai expressar sofrimento, Paulo vai expressar falta de um amigo. No capítulo 1 do capítulo 1, no capítulo 1 e o versículo 3 da segunda carta, Paulo vai relatar e vai esboçar a saudade que ele sente de um homem que conheceu em uma cidade chamada Listra, em um homem que ele se apaixonou em ver pregar, homem que se chamava Timóteo. A história vai nos contar, não a história, agora a Bíblia, que no capítulo 1 nós vamos entender e penetrar na mente do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo e parece que eu vejo, senhores, as suas lágrimas escorrendo sobre o papiro, sobre um papel, uma folha, em uma carta em que ele está escrevendo para o teu filho na fé chamado Tiago, chamado Timóteo. A história nos conta, e ele escrevendo no capítulo 1, eu consigo entender o sofrimento que o apóstolo Paulo está passando. Agora não é mais um escriba, agora não é mais um amanuense, agora é a palavra de um homem que está encarcerado, Alexandre, que está preso sobre o poder de Nero, pastor Antônio. Paulo vai esboçar o vazio que tem na tua alma. Ele vai dizer: eu dou graças a Deus, Timóteo, a quem eu
qual sirvo desde os meus antepassados, a qual imatura e sã consciência, Timóteo, a quando eu me lembro e me trago à memória as tuas lágrimas, Timóteo, esperando muito em te rever em breve, porque na minha memória, Timóteo, na minha memória, eu lembro da fé que em ti habitou, o qual está em Lode, sua mãe, e Eunice, tua avó, e acredito que habita em ti também. Na segunda carta, Paulo esboça a saudade que ele está sentindo do teu filho, amado amigo na fé, Timóteo. No capítulo 4 também, Paulo vai relatar que mesmo em crise, que mesmo em dor, ele ainda combate o bom combate, que mesmo em crise, ele ainda está com a espada na mão, que mesmo no final do teu ministério, ele não largou a espada, mas na mesma proporção e no mesmo capítulo, Paulo vai esboçar uma reação terrível de abandono. Ele vai escrever e vai dizer: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Paulo está interno e Lucas está por lá de fora. Então a saudade era latente, ele precisava de uma companhia. Paulo também vai expressar nas suas últimas palavras o quanto ele desejava estar perto do pergaminho. Ele diz: Timóteo, tu quando vieres me visitar, passa em Troade na casa de Carpo e pega minha capa, os meus livros e principalmente os meus pergaminhos. Ele diz: Timóteo, eu estou no final da carreira, mas eu não largo a palavra. Eu estou no final da luta, mas eu não largo a palavra. A outra carta que Paulo vai relatar, que Paulo agora vai entrar com autoridade. Agora já não é mais o amanuense também. Agora já não é mais o escriba. É Paulo que vai falar agora aos Gálatas. Gálatas, ou Galáxia, não era uma cidade. Galáxia era um povoado que ficava na região da Ásia Menor. E este grupo de galáxios que agrupou, migrou em esta região, trouxe problema para o apóstolo Paulo. Quando Paulo na Macedônia, Alexandre, fica sabendo que o judaizante, a mente impregnada pelo judaísmo, estava tentando subjugar os santarrões deste período, estava tentando justificar a obra redentora só para os judeus, mas para os gentios não. Paulo se revolta, e quem sabe do lado dele tem um amanuense, um escriba. Ele disse: deixa que agora eu escrevo, agora quem vai falar sou eu. E Paulo começa a relatar: digo pois, que durante em que o herdeiro é menor, e nada difere do escravo ímpio, está se referindo ao ímpio, comparando ao judeu, porque existia uma guerra, existia uma crise. Os gentios não podem herdar a graça, tem que ser circuncidado. É aqui que revela, é aqui que Paulo desnuda, é aqui que Paulo vai mostrar porque que ele é o apóstolo do gentio. É aqui que Paulo vai falar e vai descortinar e vai dar um show de graça. Paulo escreve: eu sou crucificado com Cristo, Cristo é crucificado comigo, já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Eu estou aqui pela graça nós somos salvos, é a graça redentora, é a graça que nos impulsiona. Paulo dá um show aos Gálatas e deixam todos boquiabertos. Ele digo que o herdeiro não se difere do escravo, dos gentios, do que chegaram.
Visto que o herdeiro é o dono de tudo. É o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele tem um direito à vida eterna. Ele tem o poder da posse. A escritura pertence a ele. Mas só no tempo determinado do Pai. E é aqui que eu quero determinar. É aqui que eu quero abençoar a minha, a sua vida. Tempo determinado do Altíssimo. Paulo está falando, ele é herdeiro. Ele pode, ele tem. Mas só no tempo determinado do Pai. Ele tem. Ele está capacitado. Ele pode. Tem condições. Mas só no tempo determinado do Pai. Ei, ele sabe cantar, ele sabe pregar e tem uma boa oratória, mas só no tempo determinado do Pai. Ei, ele até canta, mas só no tempo determinado do Pai. Talvez você não entenda por que o meu ministério não cresce, por que o meu ministério não vai avante, mas eu estou fazendo tudo certinho. Ei, é só no tempo determinado do Pai. Tem um tempo, tem uma hora para o tempo de Deus chegar na tua vida. Tem uma hora, e no capítulo 4, escute isso, de 1 Coríntios, o versículo 1. Sabe o que o apóstolo Paulo ele vai falar? No capítulo 4 e no versículo 1, Paulo vai falar. A história vai nos contar que o povo, ele tinha-nos, a mim e a você, como ministros de Deus. E quando você vai tentar entender, irmão Carlos, por que Paulo falou isso, nós vamos partir para o original. Porque quando a Bíblia se refere no capítulo 4, especificamente no versículo 1, ele está falando de rupereta, que quer dizer ministro, que quer dizer remadores. O tempo de Deus, mas enquanto o tempo de Deus não chega, você é remadores. Enquanto o tempo não chega, você é remadores. Você vai remando. E naquela época, e ninguém melhor que Paulo para falar isso, um grande viajante, os navios, existiam-se a galera, aí partiu a palavra galera. A galera era um grupo de remadores que ficavam no porão do navio. Era eles que remavam. Quem está em cima não vê quem está embaixo. Porque quem está embaixo só está remando. Só está remando. Só está remando. O que Paulo está querendo dizer, eita, ainda não é chegado o tempo, mas enquanto o tempo não chega, vai remando, vai remando, vai remando, vai remando. Quem está embaixo não vê. Quem está embaixo não vê quem está remando. Quem está embaixo não vê quem está remando. Quem sabe alguém está da janela do navio do Titanic, quem sabe está lá em cima só no frescor, só sendo direcionado, só sendo impulsionado. Mas quem está remando lá embaixo, detalhe, eles tinham um lema. O lema era esse: costa machucada, mão calejada, mas não deixava de remar.
não deixava de remar, tinha que ir remando. E isto fala de unidade, isto fala de encorpar, isto fala de uma equipe coesa que trabalha. Os remadores eram terríveis, eles tinham algo com ele. O irmão do lado às vezes estava cansado, mas quanto mais saía um, mais pesavam. Ele pegava o irmão no ombro e jogava a favor do remo. Ei, meu irmão, você está cansado? Então assenta-se no remo que nós vamos te levar. Isto fala de homenagem, isto fala de unidade. O UFC de Cristo, temos que ter a unidade. Enquanto tem unidade, o barco vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, porque tem unidade. Se tem unidade, tem remo. Não largue o remo, não largue o remo, porque ainda não é chegado o tempo. Que tempo é esse? Quando vai chegar o tempo? Quando é que vai chegar? Qual é o tempo pré-determinado para o Pai? E o que acontece nesse período? O que acontece, Alexandre, nesse período? O que ocorre nesse período de crescimento? Para crescer tem que se alimentar. Papinha, arroz, feijão. E é nesse período que Deus ele vai produzindo em mim e em você o crescimento. É por isso que nós precisamos esperar. Eu vou remar. Ninguém está vendo, porque quem está no porão ninguém vê. Quem está no porão ninguém vê. Mas vai chegar um tempo que a roda vai girar e ele vai te colocar lá em cima. Continue remando, continue remando. Eu vou remando enquanto é isso. Vou remando, remando. As costas estão machucadas, a mão está ferida, mas eu vou remando assim mesmo, porque eu sou ministro. Ministro é rupereta. Rupereta quer dizer malhar, quer dizer impulsionar. E qual é, irmãos? Qual é o crescimento? Que tempo é esse? É o tempo de tratar da minha e da sua vida. Redobre a tua atenção, eu sei que não vai dar para falarmos tudo, mas deixa eu falar para você o que Deus usa para me fazer e te fazer crescer. O tempo pré-determinado do Pai neste período é o tempo que Deus usa para te fazer crescer. E ninguém cresce sem um alimento sólido. Ninguém cresce sem a palavra, mas é só a palavra não. Espera, eu vou te falar. A primeira ferramenta que Deus usa para me fazer crescer e te fazer crescer, enquanto você está no tempo do Pai, pré-determinado, a hora vai chegar. Neste período, algumas coisas Deus usa para me fazer crescer e para te fazer crescer. Qual é, pregador? Fala, que eu já estou explodindo doido para dar um glória. Fala logo que eu vou infartar. Sabe qual é? Aprovação. Escute isso, irmão. Provação não é vergonha, irmão. Provação não é escárnio, opróbrio, não. Não. Estava esses dias, irmão, pregando na Rocinha. Quando eu desço um púlpito, a irmãzinha disse: moço, posso falar com você? Eu digo: pode, senhora. A senhora congrega aqui? Congrego. O que eu posso fazer pela senhora? Estou passando uma luta. Estou passando uma crise terrível. Fala, senhora, o que você está passando? Fome, nudez. Você já falou com o teu pastor? Com a liderança da igreja? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de acharem que é pecado. Não. Provação não é vergonha, irmão. Provação é instrumento que Deus usa para te fazer crescer. Não é vergonha, irmão. Não é vergonha. Vergonha é correr. Vergonha é se entregar.
consigo, eu não quero mais. Vergonha chegarmos, ei. Sabe por que eu caí? Foi por causa do Senhor, pastor. Sabe por que eu caí? Foi por causa de você, evangelista, por causa do presbítero. Não, isso não é vergonha. Só você que está passando e está debaixo de provação. Joga a tua mão pro alto e começa a adorar a Deus, porque a provação é algo que Deus usa para te fazer crescer. Todas as áreas. Simples. Muito simples. Vou te dar um exemplo de provação. Jó. Posso falar 3 qualidades de Jó: íntegro, reto, obediente a Deus. Por que será, ministros, que uma pessoa íntegra, reta, diante de Deus, passa por tanta luta? Você ainda tem dúvida ainda? Você ainda tem dúvida ainda? É para fazer ele crescer. É para fazer crescer. Ei, Jó, você está num ponto muito alto, muito bom, mas eu quero te levar para mais alto, para mais alto, para mais alto, para mais alto. Passa vergonha não, irmão. Louva a Deus, agradece a Deus e te louvo, Deus, porque estou passando por aprovação. Paulo falando para Timóteo, escuta que essa é forte demais. Timóteo, as últimas palavras de Paulo. Eu preciso arrancar ainda uma casquinha. Eu sei, Timóteo, que eu estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, eu sei disso. Mas eu preciso ainda te dar um beliscão. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Diga a palavra aprovado. Diga aprovado. Diga aprovado. Sabe o que Paulo estava falando para Timóteo? Ei, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como dognos. Que isso? Agora tu complicou. Porque a palavra original dognos quer dizer som verdadeiro, som genuíno, som puro. Ei, Timóteo, procura apresentar-te a Deus com som legível, com som próximo. Por quê? Porque era comum naquela época. A tua senhora, as senhoras da época, elas iam até o comércio para comprar arroz, para comprar feijão. E a moeda comercial na época era a prata e o ouro e o bronze. Então a mais valiosa era a prata nesse período. Quando a senhora chegava até o comércio para comprar o arroz, ou o feijão, ou a seda, elas pagavam com uma moeda de prata. O comerciante pegava a moeda e olhava a moeda e observava que a moeda era de prata. Só que não tinha sigla, não tinha valor. Observava que a cor era de pedra, era de prata. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam uma mesa de mármore, pegavam a moeda, jogavam a moeda para o alto, e pelo som que a moeda ia emitir, eles sabiam que a moeda era ou não verdadeira. Porque a moeda de prata, ela emitia o dognos, um som legível, um som diferenciado. O comerciante pegava a moeda e dava um saco de arroz, e eles davam o nome de aprovação. Eles pegavam a moeda e pegavam essa, produziam um som legível. O que Paulo está falando para Timóteo, ele diz: ei, Timóteo, vão te pegar, vão te jogar para o alto, vão pintar o 7 contigo, mas não deixa de emitir o som legível, o som legível, mesmo que te jogue para o alto, mesmo que te pisem, mas não deixe de emitir o som da adoração, o som do louvor. Comece então a adorar. E aqui eu fecho. Sabe qual é a outra coisa que Deus usa para me fazer crescer e te fazer crescer? A lei do silêncio.
Essa é terrível. Essa então é terrível. Parece que o teto é de bronze. Fala, Deus, me escuta. Estou nessa crise tanto tempo e Ele não emite um sinal. Ele não dá um alô. Imagina Paulo, Senhor, dentro daquela prisão, escrevendo Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, amado, presente século, me abandonou. Só Lucas, o latoeiro, também meteu o pé, foi todo mundo embora. Eu estou sozinho aqui. Silêncio de Deus, irmão. Silêncio de Deus é coisa terrível. E aí você pensa, quando você chega lá no fundo e diga: Deus, me escuta. Vai apertando cada vez mais. Aí você está em casa, numa crise terrível, escuta isso. A porta bate. É a vizinha. Menina, você não sabe o que aconteceu. Fala, irmã. Fui na minha conta bancária hoje. Você numa crise terrível. Sabe quanto tinha lá? 30 mil reais. E você na prova. E o pior, irmão, a vizinha não vale nada. E Deus está abençoando. Aí você está em casa, ou você vem do trabalho. Aí tu encontra um amigo. E aí, meu camarada, na minha mão aqui, a chave daquele apartamento. E você 80 anos pagando aluguel. Irmão, o que houve? Comprei aquele apartamento. Deu um surto na inquilina e ela me vendeu o apartamento. E o pior, ele comprou o apartamento e ele não tem vínculo nenhum com Deus. E aquilo vai te abatendo. Tu chega em casa: Deus, Deus, tantas pessoas sendo prósperas, tantas pessoas sendo abençoadas, e eu aqui pagando o aluguel, meu filho doente. Passa um tempo, vizinho do lado: mal, sua garagem está vazia mesmo? Eu acabei de ganhar um carro do meu patrão. Ele já tem um segundo e ocupou a garagem. Permita-me, posso, por gentileza, usar a tua garagem? E tu vai criando dentro de você, sabe o quê? Uma crise existencial, de inferioridade. Será que Deus não está me vendo aqui? Eu vou para os cultos todos os dias. Todo dia carrego entulho. Todo dia eu venho para essa casa e nada acontece. Mas o desejo de Deus, irmão, no silêncio de Deus, sabe o que é? Eu vou te mostrar o que Deus ele quer fazer contigo no silêncio. Vem cá, Antônio, se coloque de pé, Antônio. Se coloque de pé, segura agora, vem aqui, Antônio, vem. Segura aí onde você está e onde você está. Tu ouviu o que eu falei? Chega mais perto que tu vai ouvir. Segura. Você ouviu o que eu falei? Então chega mais perto. Tu ouviu o que eu falei? Por quê? Está em silêncio? Chega mais perto. Tu ouviu o que eu falei? Então chega mais perto. Tu ouviu o que eu falei? Filho, eu te amo. Eu te amo e quero te fazer crescer. Eu quero te fazer crescer. O desejo de Deus é que tu chegue mais perto. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quando
Quanto mais o silêncio de Deus tu vai chegando, quanto mais ele se cala, tu vai chegando. Quanto mais tu vai chegando, ele está em silêncio, mas está te contemplando. Xarabacandarabasubianda, Sumicandarabasubiandalaia. As portas do silêncio vai dar o término hoje. É hoje que Deus, ele vai abrir as Xarabacandalaia, Sumicandalabasubicanda. Ele é um Deus, mas te contempla no silêncio. Ele é um Deus que te contempla no oculto. Ele é um Deus que age contigo no oculto. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, irmão. Xarabacandalaia. Arabaixo bicanta lá, bianda lá baixo bicanta lá, surianda lá baixo bicanta lá. Deus vai cessar o silêncio hoje. Deus vai cessar o silêncio hoje. Não te importa com quem está crescendo, não te importa com quem está indo na tua frente. A tua hora vai chegar, o tempo dele vai chegar. Meu Deus, dá um pouco de retorno aqui, varão, em nome de Jesus. Rabaixo bicanta labas, amachubiei da labaço bicanta laia. Ele vai te fazer crescer, ele vai te fazer crescer. É no meio das lutas, é no meio da provação, é no meio do silêncio, mas no oculto ele te vê, no oculto ele te sustenta. Minha trajetória, ai, Jesus da glória, é marcada por isso, querido, isso. Ele está em silêncio, mas está te vendo. Em silêncio, mas te contempla. No oculto, mas te contempla, te contempla. Minha esperança, Isso, adora ele por alguns instantes. é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Isso. Fale com convicção mais uma vez. Tu és o Deus, diga a ele. Tu és o Deus que me vê Isso. no oculto. É no oculto que às vezes ele trabalha. Tu és o Nem sempre meio a terremoto, a barulho. Mas ele te vê no oculto. Ele te vê no silêncio, no silêncio. és o Deus que me vê Escute isso. quando o homem Escute, aqui eu termino e finalizo. não estou só. Quando você lê, escute. Quando você lê as 10 narrativas de Esther, o livro de Esther no Antigo Testamento, em momento algum você vai ver a palavra Deus. Em momento algum você vai ler a palavra Deus. A palavra no livro de Esther que chega mais perto de um ato religioso é a palavra jejum e oração, Rafael. Você já reparou isso? Que no livro de Esther não tem a palavra Deus? Mas olha só que interessante.
Não existe a palavra Deus, não se fala de Deus, e o povo de Deus recebeu livramento da parte de Deus. Como? Como se não tem o nome Deus? Simples, Arthur. Não tem o nome Deus, mas tem a mão de Deus. Ele está em silêncio, mas a mão de Deus está sobre a tua vida. Segura, olha só o que o Salmo 139 e o versículo 5 fecha aqui, eu encerro. Tu me cercas, silêncio, por detrás e por diante, o silêncio, e sobre mim põe a tua mão. A mão de Deus hoje, neste momento, aqui, agora, está repousando sobre a vida de famílias aqui. Está repousando sobre casamento. Está repousando sobre a vida de jovem. Está em silêncio, mas está agindo. Está em silêncio, mas está atuando. Está em silêncio, mas a mão dele está te livrando. Está te livrando. Só você que crê, joga a tua mão pro alto assim, em nome de Jesus. Isso. Fecha a mão agora assim, em nome de Jesus. Isso como um ato profético. Os obreiros vão estar aqui à frente. Eles vão estar orando pela sua vida. Segura a tua bênção assim lá no alto. Isso, os obreiros estão vindo agora. Vem com a tua bênção na mão, em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui vitoriosa. Sabe por quê? Porque ele está em silêncio, mas está trabalhando na tua vida. Ele está em silêncio, mas está trabalhando na tua empresa, na tua família, na tua casa, no teu casamento. Isso. Agora vem aqui à frente em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Eita, Deus do secreto. Deus que está oculto, mas age, mas interage. É o tempo predeterminado, mas a hora de Deus vai chegar na tua vida. O tempo de Deus vai chegar. O tempo de Deus vai chegar. Rabandarabaixo bicanta laia. Ei, a tua esperança não está em carro do ano, não está em casa, mas está aos pés do Pai, aos pés do Pai, aos pés do Pai.